Tudo bem com vocês? Aí, Vitor, beleza? Show de bola, Vitor. Pessoal, eu vou só fazer aqui um teste de áudio para que vocês me digam se vocês conseguem escutar esse vídeo, o som desse vídeo que eu vou compartilhar. Só um minutinho. Se dá para escutar o som desse rapaz aqui. Só mais um minutinho. E aí, conseguiram ouvir alguma coisa? Alguém conseguiu ouvir um som aí do vídeo? Não, né? Tá bem. É porque eu preciso compartilhar uns vídeos com vocês, e aí eu tô precisando baixar aqui um aplicativo para fazer isso, mas está faltando alguma coisa ainda. Muito bem, pessoal. O que é que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar o último tópico do capítulo 5. Vamos falar de propriedades periódicas. Mas antes de eu falar de propriedades periódicas, eu vou deixar vocês à vontade, aqui, uns minutinhos, para perguntarem alguma coisa sobre os tópicos anteriores, manifestarem aqui alguma dúvida, querem que eu resolva alguma questão dos tópicos anteriores. Lembrando que na aula passada nós falamos bastante sobre os desdobramentos, né, da teoria quântica aplicada ao átomo. Como assim, professor, a teoria quântica? Pois é, toda essa teoria que surgiu no início do século XX, que revolucionou a física, a química, que trouxe toda uma evolução tecnológica para a sociedade, ela se baseou numa nova visão de átomo, que começou, como vocês viram, com o modelo de Rutherford e Bohr. E esse modelo, sendo aperfeiçoado, ele permitiu verdadeiras, eu diria assim, novidades, de fato, dentro da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, hoje nós não teríamos nem celulares, nem naves espaciais, nem a internet, se não fosse o modelo quântico. O modelo quântico do átomo, essa teoria que a gente começou a conhecer a partir de agora, que vocês vão estudar ainda na faculdade, até o final do ensino médio da faculdade, essa teoria ela foi a base de todas as inovações tecnológicas na área de comunicação, por exemplo, transmissão de dados e imagens, né? E por que não dizer na tecnologia em geral, tá certo, pessoal? A nanotecnologia, a fabricação de remédios mais eficazes, tá? E todos os insumos que a gente hoje considera de elevada matriz tecnológica, elas tiveram por base essa nova visão de átomo. Essa visão de átomo, como vocês viram comigo na semana passada, de uma forma mais simples possível, porque não é tão simples, não é uma teoria tão elementar, ela se baseia numa evolução na maneira como se vê, por exemplo, a natureza de determinadas estruturas.
uma dessas inovações foi a ideia de que existem estruturas no universo que são, ao mesmo tempo, onda e partícula. E que uma dessas estruturas era exatamente o elétron, pessoal. Ou seja, até o início do século XX, era consenso na ciência que ou uma entidade tinha natureza de onda, como o som, por exemplo. O som é uma entidade física, mas não material. Tem uma natureza, nós chamamos de ondulatória. Ondulatória. Você não consegue, por exemplo, dizer qual a massa de determinado som. Isso seria um absurdo do ponto de vista físico, porque o som se manifesta na forma de uma onda. Ele não é formado de partículas, portanto, ele não tem massa. O som pode ter um volume, que pode ser maior ou menor, uma frequência, que pode ser alta ou baixa, mas ele não tem massa. E assim são todas as entidades que se manifestam através de ondas. Já outras entidades se manifestam através de partículas, são formadas por partículas. Dessas aqui, você pode conhecer a massa. Então, por exemplo, um próton é uma partícula, porque tem uma massa. Mas aí, gente, esse mundo simples, formado de ondas ou partículas, ele acabou no início do século XX, especialmente quando um cidadão chamado Einstein entrou na brincadeira. E o Einstein provou, matematicamente, que existiam estruturas que, ao mesmo tempo, funcionavam como ondas e como partículas. Nada mais, nada menos do que os elétrons e a própria luz. A luz também tem essa dualidade de personalidade, digamos assim. Então, a luz é algo que tanto se manifesta através de uma onda eletromagnética, mas também através de partículas de natureza corpuscular, né? E foi o Einstein que provou isso aí, porque ele provou, por exemplo, que a luz ela sofre impacto gravitacional, portanto, ela tem massa, tá? E isso aí, gente, é uma teoria bastante refinada. Nós não vamos entrar no mérito dessa teoria agora, mas apenas para que vocês entendam que os desdobramentos de tudo isso geraram toda a evolução tecnológica do século XX. E aí, para que vocês entendam qual é a participação de vocês nessa história, o que vocês precisam saber e fazer sobre essas teorias, foi que nós falamos que os elétrons, como sendo onda, partículas, tendo as duas naturezas, eles não são, vamos dizer assim, regidos, né, pelas leis da mecânica clássica, pelas leis de Newton, que vocês conheceram lá na física. Não, não, não. Aquelas leis de Newton não são aplicáveis aos elétrons. Aquelas leis da física que vocês conhecem na física clássica, chamadas leis de Newton, elas se aplicam bem a partículas com uma massa considerável, o que não é o caso dos elétrons. Então, deixa eu lembrar aqui para vocês. Quem não viu essa parte ainda, quem não viu, dá uma olhadinha nesse texto. Foi necessário que se desenvolvesse toda uma teoria, todo um conjunto de leis para estudar o elétron, onde se localizava, qual a probabilidade de estar em determinado lugar ou não. E essa teoria, que chama-se teoria quântica, teve nomes bastante famosos, como o Schrödinger, esse rapaz aqui, Erwin Schrödinger, o Max Born, o próprio Heisenberg, tá? Que não é o Heisenberg de Breaking Bad, é o Werner Heisenberg, o autor da teoria do princípio da incerteza, tá? Outro alemão. Então, esses nomes
Normalmente, você vai encontrar esses nomes, são os alemães que criaram essas teorias quânticas, né? Ou a teoria quântica. Eles trouxeram todas essas informações que a gente simplifica ao máximo aqui no ensino médio, só para mostrar para vocês o seguinte, que é possível, sim, localizar com algum grau de certeza, mas não 100%, a posição dos elétrons na eletrosfera do átomo. De fato, essa teoria confirma que os elétrons habitam a eletrosfera dos átomos. Só que essa teoria também diz que não dá para prever com 100% de certeza onde esses elétrons estão. Porque os elétrons não são como partículas que ficam em determinado lugar do espaço e você sempre pode encontrá-las lá. Eles estão mudando o tempo todo de posição e de velocidade. Então, vocês também estudaram e estudam lá na física equações que permitem, por exemplo, localizar determinado objeto e dizer qual a velocidade dele a cada instante. Não é assim que vocês estudam lá na cinemática? Determine a posição do veículo que saiu do ponto X com velocidade tal. Vocês não estudam isso na física com a professora Dogmar, não é? Confirma aí para mim, se eu estiver falando certo ou errado. Vocês estudam com o professor Dogmar cinemática, equações do movimento. É isso, Flávia? Vou fazer essa pergunta aqui para vocês. Quem lembra das equações do movimento uniformemente variado? Quem lembra das equações do movimento uniformemente variado? Isso lembra alguma coisa para vocês? Sim ou não? Stephanie? Vitor? Certo. Flávio me disse que mais ou menos. Então, Flávio, você já consegue seguir aqui a minha linha de raciocínio. Na física clássica, que é o que você estuda, certo? Assim, maravilha. Essas equações, elas servem para quê? Elas servem para que você localize um determinado objeto e diga qual a velocidade desse camarada. É assim? Aí, às vezes, o problema é bem simples, assim. Um carro saiu do quilômetro 20 de uma rodovia às 8 horas da manhã, desenvolvendo a velocidade constante de, sei lá, 120 quilômetros por hora. Qual a posição desse rapaz às 9 horas da manhã? Bom, então, essas equações que vocês utilizam na física, chamadas equações da mecânica clássica, elas se aplicam a partículas de uma massa relativamente considerável. Mas não se aplicam, por exemplo, aos elétrons. Ou seja, não dá para eu dizer qual é a posição e qual é a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Das duas, uma. Ou eu sei a posição do elétron, ou eu sei a velocidade. As duas coisas eu não sei ao mesmo tempo. Então, é toda uma outra forma de estudar que deu origem a uma outra mecânica, que chamamos de mecânica quântica. Mecânica quântica. Mas é claro que você não vai estudar mecânica quântica no ensino médio. Calma lá. Não vai fazer isso. Aqui você vai estudar apenas um dos desdobramentos da mecânica quântica, que é a teoria dos orbitais. Né? O
que seriam os orbitais, professor? Os orbitais são regiões da eletrosfera, onde a probabilidade de encontrar um elétron é alta. Então, veja, deixa eu lembrar para você que o elétron ele vai ser localizado na eletrosfera do átomo. Mas não existe uma determinada posição onde ele vai estar, com certeza, ele vai estar numa região de probabilidade. É possível que eu encontre esse elétron nessa região. Essa região chama-se orbital. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui esse diagrama para vocês. Digamos que isso aqui é o átomo. Essa esfera aqui seria um átomo. Essa distância D1 seria o raio desse átomo. Está vendo aqui? Ó? O raio do núcleo até a periferia, até a camada mais externa desse átomo. Muito bem. Então, leia aqui comigo. Ó. A probabilidade de encontrar um elétron no núcleo é nula, porque o elétron só existe na eletrosfera, que é o núcleo. Ok, pessoal? Então, nesse ponto aqui, nessa linha aqui, a probabilidade de eu achar um elétron é zero, não existe. Tá? Mas essa probabilidade, a chance de encontrar um elétron, cresce à medida que eu me afasto do núcleo em direção à eletrosfera. Portanto, ela vai aumentando ao longo dessa linha pontilhada, tá certo? E após a distância D1, ela passa a ser nula. Então, mais uma vez, aqui no centro da imagem, no núcleo do elétron, do átomo, perdão, a probabilidade de achar um elétron é zero, não existe elétron. Mas à medida que você se afasta do núcleo, percorrendo a chamada eletrosfera, a probabilidade de encontrar o elétron vai aumentando, até chegar aqui. A partir desse ponto, quando cessa a eletrosfera, aí os elétrons não são mais encontrados. Então, eles estão nessa região, em torno do núcleo. Mas se vocês me perguntarem, professor, em que ponto exatamente eles estão? Não dá para dizer. Pelo menos não com 100% de certeza. Tá? Há uma probabilidade, mais ou menos, alta em determinados pontos, mas 100% de certeza não dá. Essa região onde é provável que eu encontre o elétron é chamada de orbital. Orbital. Olha aqui, ó. Orbitais são as regiões onde é mais provável encontrar um determinado elétron. E cada orbital tem no máximo 2 elétrons. Cada orbital suporta no máximo 2 elétrons. Aí vem toda aquela teoria que nós desenvolvemos na aula passada, onde cada camada pode ser subdividida em subcamadas, com exceção da primeira. Algumas têm apenas uma subdivisão, outras têm 2, outras têm 3, outras têm 4. O número máximo de elétrons em cada camada e em cada subnível. E como nós representamos isso? Nós mostramos isso na aula passada. Então, quando vocês encontrarem essa representação S elevado ao quadrado, significa 2 elétrons no subnível S de determinada camada. Ou 6 elétrons no subnível P de determinada camada. E, finalmente, essa teoria toda leva ao diagrama de Linus-Pauling, que explica para a gente como é que todos os elétrons de determinado átomo estão distribuídos ao longo das camadas e das subcamadas. Isso aqui eu acho que vocês lembram do ano passado. Então, gente, essa teoria era a que a gente tinha para apresentar. A parte importante para vocês, muito importante, é isso aqui, ó, fazer a distribuição eletrônica por subníveis e por níveis dos elétrons de determinado elemento químico, é a parte mais importante aqui no ensino médio. Né? Por exemplo, imagine o cádmio. Vamos usar a questão 2 como referencial.
o cádmio. O cádmio é o elemento de número 48 da tabela periódica. Um metal. Sobre o cádmio, eu pergunto para você, qual é a configuração eletrônica? Professor, o que é isso? Quando o autor da questão se dirige para mim e pergunta assim, escreva a configuração eletrônica do cádmio. Pronto. Ele vai perguntar para você, em outras palavras, onde estão os 48 elétrons do cádmio? Como é que você vai saber? Aí a teoria quântica diz que estão distribuídos de acordo com essa sequência. 2 no subnível S da primeira camada, mais 2 no subnível S da segunda camada, mais 6 no subnível P da segunda camada e assim por diante. Ah, professor, então eu tenho que lembrar dessa sequência, exatamente. Essa sequência, eu até mostrei para vocês no material que eu fiz na aula passada, que nós utilizamos aqui. Essa sequência, ela pode ser feita a partir dessa diagramação. Nós chamamos de diagrama das diagonais, né, pessoal? Diagrama das diagonais. E aí você pode fazer também, né, eu deixei para o material passado, sem ter que fazer esse diagrama toda a vida, uma sequência linear, começando desse subnível S da primeira camada, indo até o subnível P da sétima camada, lembrando que aqui tem o subnível P. O livro de vocês não está atualizado. Então, veja, de acordo com essa sequência do diagrama, utilizando mais uma vez aqui o nosso exemplo, você vai encontrar os 48 elétrons do cádmio distribuídos dessa forma. Repito, 2 no subnível S da primeira camada, mais 2 no subnível S da segunda camada, mais 6 no subnível P da segunda camada, até que você tenha distribuído todos os 48. Tá bom, gente? Tudo bem até aí? Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém pode desmutar aí e falar para mim. Essa distribuição eletrônica, essa configuração eletrônica, vocês disseram para mim na aula passada que vocês já tinham visto fazer, já tinham tentado fazer. Está muito difícil para vocês isso aqui? Me digam. Está difícil? Tá um pouco. Assim, Tá? para mim, né? Para mim tá um pouco. Certo. Boa. Quero ouvir mais alguns de vocês. Porque aí a gente vai dosando aqui a pancada de acordo com, né, o quanto você aguenta aí. Tá certo? Não quero falar de coisas que vocês não sabem nem do que eu estou falando, não. Por favor. Será que você sabe distribuir qualquer quantidade de elétrons que eu jogar para você numa prova, por exemplo? Tem que saber fazer, tá? Beleza, gente? Então, aqui são os 48 do cádmio. Professor, como é que é mesmo essa sequência? Pronto, você volta aqui para o diagrama, se você não gravou ainda. Você vai aqui, ó. Começa de cima para baixo, diagonal por diagonal. Cada vez que você termina uma das diagonais, você volta lá para cima e começa a próxima diagonal. Por exemplo, depois dos elétrons do subnível S da quarta camada, virão os elétrons do subnível D da terceira camada. Tá certo, gente? Em seguida, os elétrons do subnível P da quarta camada, os do subnível S da quinta camada. Terminada a diagonal, voltamos para o início da próxima. Subnível D da quarta camada. Então, essa é a sequência obrigatória. Você não pode mudar essa sequência. Tranquilo? E aí, pessoal, falo para vocês, tem que ir treinando, né? Se você não treinar, evidentemente que isso vai ficar muito complicado para você. Mas se você fizer uma série de exercícios nesse sentido, aí você consegue. Então, aqui, gente, ó. Feita a configuração eletrônica, distribuídos os elétrons do cádmio, eu cheguei à seguinte conclusão. Dos 48 elétrons,
Na primeira camada tem 2, justamente os 2 primeiros. Na segunda camada são 8, porque eu junto os do subnível S com os do subnível P, então são 8. Segunda camada é a camada L ou camada número 2. Tem 8 elétrons, porque são 2 no subnível S e 2 no subnível P. É como se eu tivesse dito para você, olha, esse prédio possui 5 camadas ou 5 andares. No primeiro andar, que eu chamo de K, moram só 2 pessoas. Porque só tem uma sala, só tem um compartimento. No segundo andar, que eu chamo de L, moram 8 pessoas. Essas 8 estão divididas. 2 numa sala chamada S, 6 no outro compartimento chamado P. Porque cada setor desse prédio, cada camada, pode ser subdividida. Na terceira camada, no terceiro andar desse prédio, que é o de nome M, número 3, pode chamar de M ou de número 3, moram 18 pessoas. Vamos lá? 2 no S, 6 no P e as outras 10 no D. Então, o terceiro andar desse edifício é ocupado por 18 pessoas, assim distribuídas. O quarto andar do prédio, que é o N, nele também moram 18 pessoas. 2 na sala S, 6 na sala P e 10 na sala D. Porque o quarto andar também tem 3 compartimentos, 3 subdivisões, 3 subcamadas. E, finalmente, no quinto andar, que é o O, moram somente 2 pessoas, ambas na sala S. Não foi subdividido ainda, ele é inteiro. Pergunto a vocês, essa analogia com um prédio dividido em andares, onde cada andar tem uma possível subdivisão, faz sentido para vocês? Melhora a percepção de vocês ou não? Melhorou, mas Melhora, né? melhora. Pronto. É uma analogia para você começar a entrar essa coisa na tua cabeça, porque realmente não é tão fácil, não é tão simples, você não vai pegar isso aqui, ó, de repente. Mas imagine isso. Toda essa teoria que eu mostrei para vocês, a teoria quântica, que estuda o comportamento dos elétrons, termina por tentar explicar como funciona a estrutura da eletrosfera. É uma das consequências dessa teoria. E aí, para usar uma analogia, já que a gente não consegue enxergar a eletrosfera, para usar uma analogia mais didática, eu estou pensando aqui num prédio que pode ser dividido em N andares, cada um dos quais pode ter tantas divisões. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia que talvez facilite a nossa compreensão. Então, toda vida que um problema te perguntar isso, escreva a configuração eletrônica do elemento tal que tem Z igual a 48. O que é isso aqui? É o número de prótons. E se é o número de prótons, também é o número de elétrons. Escreva a configuração eletrônica ou faça a distribuição eletrônica. Ele está pedindo para você dizer, desses 48 elétrons, ou se forem 60, ou se forem cento e tantos, quantos tem em cada camada e, portanto, em cada subdivisão dessas camadas. Bom, e para quê? Agora vem a pergunta mais importante. Professor, e para que raios eu quero saber onde estão os elétrons desse rapaz? Para responder as perguntas que você vai responder a seguir. Por exemplo, qual o número de elétrons no subnível de maior energia ou subnível mais energético? Aí, pessoal, vale lembrar. Esse rapaz tem subníveis do tipo S, P e D. O que é o subnível mais energético, professor? O subnível mais energético é sempre o que você escreveu por último. É o mais energético, porque ele é o último da classificação
é o último da configuração, é o último da distribuição. É isso que ele é. E nesse subnível, que é o subnível D da quarta camada, existem 10 elétrons. Então, veja, qual era a chance de você responder essa pergunta se você não tivesse feito a distribuição? Nenhuma. A distribuição eletrônica, pessoal, é um primeiro passo, é uma premissa para que você consiga compreender o que vem a seguir. Responder qualquer pergunta sobre esses 48 elétrons, ou tantos que sejam. Esse exemplo eu estou pensando do livro de vocês, e ele pediu para fazer com cádmio, mas eu posso fazer com qualquer um dos 118 elementos químicos, tá? Então, mais uma vez, subnível mais energético é o que você escreveu por último na sua configuração eletrônica. Portanto, é o subnível D da quarta camada. E nesse subnível D residem 10 elétrons. Muito bem. Usando aqui uma analogia também com o prédio, é como se eu perguntasse: quantas pessoas moram no último andar do prédio? Não é bem o último, porque o último seria esse aqui, né? Mas é o andar mais energético do prédio, sei lá. É o último andar que foi representado. Terceira pergunta. Qual o número de elétrons no subnível mais distante do núcleo? Agora sim, se isso fosse um prédio, o andar mais elevado seria o quinto andar. E no quinto andar moram apenas 2 pessoas. Então você responderia: o subnível mais distante do núcleo é o S da camada 5, onde moram 2 elétrons. Aqui. Então cuidado com isso aqui. Aqui é uma pegadinha violenta. Uma coisa é o subnível mais energético, que é o último da distribuição. Outra coisa é o subnível mais distante do núcleo, que é o de número maior. É o andar de número maior. No caso aqui é o 5S. E nele só moram 2 pessoas. Pegaram a diferença aí? Lembre, às vezes o subnível mais energético, coincidentemente, pertence ao último andar. Nesse caso, não. Nesse caso, ele pertence ao penúltimo andar. O último andar é o quinto, que é a última camada, que é a camada de valência. Mas, nesse caso, o subnível mais energético pertence ao penúltimo andar. É uma característica dos metais que nós chamamos de metais de transição. Ei, tio, Pois não. quando é que eu sei que eu vou botar o S? Quando é que eu sei que eu vou botar o P, o Pronto. D? Tudo isso parte daqui, ó. Toda a origem dessa brincadeira está nesse diagrama. Quantos elétrons você quer distribuir? Digamos que você quer distribuir 10. Então, ó, se você quiser distribuir só 10, seriam esses 2. Você sempre começa daqui, tá vendo? Ó? Comece sempre daqui. Então, eu quero distribuir só 10 elétrons. E eu sugiro até a vocês que quando começarem a fazer por conta própria, comecem dos números menores, que facilita para vocês. Então, eu colocarei logo 2 no subuniverso da camada K, da camada 1. Viria para cá em seguida, 2 no subnível da camada 2. E, finalmente, 6 no subnível P da camada 2. Então, se você tivesse que distribuir só 10 elétrons, você ia parar bem aqui. Qual seria o subnível mais energético? 2P, que seria o último. Percebeu? Aí, dependendo da quantidade de elétrons, aí você precisa ir até mais adiante. Se você tiver que distribuir os 118 elétrons do elemento de número 118, você vai ter que usar todo o diagrama. Entendeu? Então, você vai usar o S, o P, o D de acordo com esse número aqui, ó. De acordo com o número de elétrons que você vai querer distribuir. Adorei sua pergunta. Para terminar de responder aqui, ó, qual a camada de valência desse rapaz? Gente, a camada de valência é o andar mais alto. No caso aqui, é a quinta. Sempre, sempre. A camada de valência é a mais distante do núcleo. Seria o andar mais elevado do prédio. Então, a camada de valência é a de número 5, chamada de nível 5 ou O.
Não é zero, é O. E ela tem 2 elétrons, como nós acabamos de ver aqui. Outra perguntinha que às vezes vem, essa é fácil, vocês já sabem responder. E se o cádmio, atenção agora porque isso aqui é importante, e se o cádmio, que é um átomo, se transformar em um cátion? Lembra disso? Se ele perder 2 elétrons, de onde ele vai perder os 2 elétrons? Essa é uma pergunta muito boa. Qual a configuração eletrônica do cátion derivado do cádmio? Aí você olha para cá. O cádmio tem 48 elétrons. Mas é fato que ele pode perder 2. Isso é uma consequência da teoria do octeto. Perdendo 2 elétrons, ele geralmente vai perder os do subnível da camada mais externa, pessoal. Então, atenção, porque isso aqui também é importante. Quando um átomo perde elétrons, ele perde elétrons da camada mais externa, da camada mais distante do núcleo. Que são os elétrons, digamos assim, mais fáceis de serem libertados. Nesse caso, seriam os 2 elétrons do subuniverso da camada 5, que é a camada de valência. Então, como é que ficaria a configuração eletrônica do cádmio depois disso? Igualzinha, só que você vai tirar os 2 elétrons da camada 5. Olha como é que fica. Ó. Lembra que aqui tinha 2 elétrons na camada 5? Nesse momento aqui não tem mais. Porque o cádmio perdeu 2 elétrons. Professor, e esses 48? É porque esse 48 é o número de prótons. Ele continua com o mesmo número de prótons. Só que agora ele só tem 46 elétrons. Então mudou a configuração eletrônica. Não tem mais a camada 5, perceba, porque os 2 elétrons vazaram. Tá? E aí você já sabe fazer a configuração eletrônica do cátion, porque você tem a configuração eletrônica do átomo que o deu origem. Então é isso, pessoal. Amanhã eu vou trabalhar com vocês as principais propriedades periódicas. Gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, mas fiquem tranquilos, porque nós ainda vamos fazer exercício disso aqui e revisar bastante, tá bom? Fiquem tranquilos. As propriedades que eu quero trabalhar com vocês são o raio atômico, principalmente, e a energia de ionização. Mas amanhã a gente fala sobre isso com mais vagar. Beleza? Um recadinho antes do nosso tempo cair, importantíssimo, gente. A pedido do 2º ano, eu estou lançando um trabalho para quem não conseguiu tirar a nota boa, média, naquela primeira prova. Por questões de justiça, eu estou lançando para o 3º ano e para vocês também. Como é que vai ser isso? Rapidinho aqui para vocês entenderem. É um formulário Google igual ao que vocês responderam há 2 semanas atrás. Vai estar disponível amanhã às 9 horas. Eu vou lançar o link pelo grupo, tá bom? E aí vocês têm até o meio-dia para responder. Professor, por que só até o meio-dia? Porque eu tenho que entregar essa nota para a Márcia ainda amanhã. Então, amanhã às 9 horas vai estar disponível um link, 5 questões objetivas iguais em nível e conteúdo àquela primeira que vocês fizeram. Vocês respondem e enviam novamente. Quem tiver tirado... Aí, Tiz, Pois não, isso aí Márcia. vai ser só para quem tirou nota abaixo de 7? Não, beleza. Se você gabaritou, tirou 10, quer fazer, pode fazer. Se você tirar uma nota menor, mantém uma nota maior. Então, quem tirou 8, por exemplo, quem tirou 8, sugiro que faça, porque de repente você vai chegar no 10. Então, podem fazer, todos podem fazer, tá bom? Beleza? Amanhã às 9 horas. Repete aí para mim, por causa que Pois não, Márcio. tu não tirei. Então, amanhã às 9 horas eu vou lançar no grupo um link com um trabalho para recuperar a nota daquela prova parcial da 2ª etapa. Pelo mesmo esquema, formulário Google, tá certo? O conteúdo é o mesmo da prova passada e vocês têm até o meio-dia para responder. Combinado? Tá Eu vou bom.